Galera, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de dicas, rodada número 12. Rodada número 11 já se foi, né? Mitamos 105 pontos. Quem pegou as nossas dicas lá se deu super bem. Então, galera, venho aqui trazendo aqui com o maior carinho para vocês um esboço aqui para a rodada número 12. Beleza, galera? Então, galera, sem mais enrolações, vamos aqui para passar aqui os jogos da rodada e logo em seguida, pela nossa plataforma aqui, Lendas do Cartola, plataforma Lenda Mitos, trazer aqui um esboço para a rodada número 12. Lembrando também, galera, que amanhã teremos live, mas lá no canal Lendas do Cartola. Eu, Jefinho, com o professor Marcelo, tá? Eu também estou lá no canal Lendas do Cartola, trazendo aqui conteúdos e as melhores dicas para vocês. Então vamos que vamos, sem enrolação, vamos para a análise da rodada. É isso aí, galera. Então, os jogos da rodada, lembrando que o mercado fecha nesse sábado às 6h30. Então, o primeiro jogo será entre Vasco e São Paulo. Um jogo interessante, né? Será um jogo interessante, que eu não acredito em SG, mas temos aqui algumas pecinhas para essa rodada. Pelo time do Vasco, eu destaco aqui o Andrés Gomes, o Thiago Mendes, o Cauã Barros, não está aqui, mas com certeza vai para jogo, e ele, o Cuiabano, um jogador que, na minha opinião, nessa rodada precisa estar no time. São Paulo, destaco aqui o Caleri, Luciano, Bobadilha, um Cauli aqui, se for para jogo. Trago também o Enzo e o Sabino. Beleza? Partiu o segundo jogo, Chape e Botafogo. Também não acredito em SG, mas eu destaco aqui pelo lado da Chape o Walter Cler, gosto muito aqui do Jean Carlos e Bolacia, uma apostinha. Do lado do Botafogo, destaque Vitinho e Alex Telles, que é o batedor de pênalti. Temos aqui o Alexander Barbosa, mesmo perdendo um SG, costuma fazer a sua média básica. O Bastos, eu acredito que vai entrar aqui o Ferrarese. Esse jogador aqui, esse aqui, gente, monstro, Danilo, não pode ficar de fora, tá? Ele tá aqui, vem,
chega aqui, ó, chuta, faz gol. Então, eu creio que é uma peça importante nesse meio campo aí do Botafogo. Santi Rodrigues, uma boa. Montoro. Então, temos várias peças aqui que a gente pode encaixar aí no nosso time. E ele que voltou a marcar. Tá fazendo bons jogos aí, o Arthur Cabral. Nunca critiquei, hein? Então, galera, é isso aí. E tem aqui, ó, que eu creio que não é o Raul, será o Bento, né? Então, essas são as minhas indicações aqui desse jogo. Aí, mais tarde um pouquinho, Vitória e Corinthians. Um jogo super interessante para a gente olhar com carinho, que temos algumas peças aí. Lado do Vitória, temos aqui o Emmanuel Martins, Baralhas, Kaká, Lucas Arcanjos para defesa, pois eu creio que vai ser exigido. E lá na frente, eu destaco aqui o Eric. Corinthians, que vem numa crescente muito boa com o Diniz. Eu trago aqui os dois zagueiros, Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Na lateral aqui eu trago o Bidu. No meio, tanto o Ranieri como o Bidon e o Garro são ótimas peças. No ataque, Yuri Alberto. Os jovens aqui, os garotos aqui, eu tô com receio, tá? Mas também não acredito no SG. Apesar que com o Diniz, o Corinthians está um pouco mais compacto no seu setor defensivo, tá? Essas aqui são as minhas dicas também aqui. Vitória e Corinthians. Também às 8h30, Cruzeiro e Grêmio. Esse é um jogo, eu costumo falar, um jogo dos desesperados. Ah, Jefim, mas já? Jogo do desesperado? Sim, sim. Cruzeiro perdeu ontem na Libertadores. Torcida já está impaciente. Arthur Jorge, creio que não é para ser mandado embora, né? Mas já vai começar já a contestação do seu trabalho. Então tem que vencer, que é mais um jogo em casa e tem que apagar aí esse mau resultado aí na Libertadores. Peças: Fagner, Jonathan Jesus e o Kaique Bruno. Ele, Christian, né? É um jogador também estilo Danilo do Botafogo, tá? Flutua aqui, ó, bastante aqui, ó, no meio de campo, troca às vezes com o Gerson de posição, chega lá dentro da área e tá fazendo seus gols. Então, ó, 4 gols já, uma assistência, 13 desarme, tá? Uma média de 6,29 e olha o seu potencial, 5,15. Então é um jogador diferente. Matheus Pereira, né? E tem um Arroio, né? É uma apostinha, é um jogador rápido. Então é isso. Grêmio. Eu destaco aqui o Noriega, que vem jogando como líbero, né?
Temos aqui o Gustavo Martins, gosto muito dele. Arthur Melo. Lá na frente, eu vou destacar aqui a Muso, né? Porque o Carlos Vinícius, eu sinceramente botei ele na geladeira. Ele é 880, muito imprevisível. Como está jogando fora e o Cruzeiro está pressionado, essas são as minhas indicações aqui desse jogo. Aí já partindo já pro domingão, jogo de 11 horas, né? Inter e Mirassol. Inter super favorito, na minha opinião. Mirassol perdeu na Libertadores na segunda rodada. Não é aquele Mirassol do ano passado, o Mirassol sensação. Tanto em casa quanto fora jogava bem, conseguiu o resultado. E o Inter está numa crescente, vem jogando muito bem. Eu destaco aqui o Félix Torres, Rocher, né, com quem sabe umas defesinhas. Gosto muito aqui do Vilaga. Trago aqui Carboneiro, Vitinho. Pelo lado do Mirassol, destaco aqui o Chiron. Gosto aqui do Edson Carioca. E gosto aqui também do Igor Formiga. Mas vai ser um jogo muito difícil. Inter muito favorito, jogando no seu território. O problema é o jogo de 11 horas, né? O jogo de 11 horas costuma ser troncado e costuma ser um jogo zicado. Apesar, né, que domingo passado o Atlético Paranaense fez o dever de casa. E 4 horas da tarde, um grande jogo, Santos e Fluminense. Santos aí numa crescente também. Neymar querendo mostrar resultado aí contra o tempo, correndo contra o tempo para tentar aí, quem sabe aí uma vaguinha na Copa, tá? Destaco aqui Igor Vinícius, Lucas Veríssimo se for para jogo, Gabriel Bom Tempo, Neymar, né? Gabriel lá na frente e o Rony se for para jogo. E Gabriel Brazão aí com as defesinhas que eu acho que vai fazer algumas defesas aí. Fluminense já pressionado, perdeu aí na Libertadores, jogando em casa no Maracanã, torcida já gritando time sem vergonha, então já liga já o alerta já, né? Mas eu destaco aqui o Savarino, Serna, John Kennedy se for para jogo, Renezinho, mas eu creio que deve ir o Arana. Então, tanto a Arana quanto o Renezinho é uma boa. E o Fábio, né? Se tiver inspirado para a defesa. Pois o Santos, com o Gabriel Bom Tempo, Neymar e o Gabigol, e o Rony, né? Se for para jogo, vão chutar muito aí no gol. E também às 4 horas, Curitiba e Galo. O que falar desse jogo? Curitiba em casa ainda tem que mostrar na sua força, né? Impor seu ritmo. Pois jogando fora, o Curitiba vem tirando muitos SGs aí dos favoritos, né? Mas em casa
ainda tá devendo alguma coisa. Tá, mas eu destaco aqui Bruno Melo e Jaci no setor defensivo, gosto do Josué no meio campo e o trio de ataque, que é uma incógnita. Todos têm potencial para fazer gol, beleza? Galo, que está numa crescente, eu destaco aqui o Coelho, Vitor Hugo, Rinier, Natanael e Renan Lodge. Essas aqui são as minhas indicações aí para esse jogo. Depois vem logo Palmeiras, o líder, contra o Atlético Paranaense. Palmeiras, para mim, muito favorito e vai tentar aí recompensar aí a perda dos 2 pontos aí na rodada passada, naquele jogo complicado com o Corinthians, um jogo de confusão. Eu destaco aqui Vitor Roque e o Flaquito. No meio de campo, ele, Arias. Setor defensivo aqui, eu trago o Giai, Gustavo Gomes ou Murilo e o Carlos Miguel. O Atlético Paranaense, eu destaco aqui o Viveiros e o Mendonça pelas suas velocidades e vai ter algumas oportunidades aí de contra-ataque, então eles são muito velozes, quem sabe aí eles podem aprontar. E eu destaco também aqui Esquivel e Arthur Dias, né? O grande problema do CAP é um meio campo, né? Precisa contratar aí 2 meio-campistas aí com potencial aí para esse time aí dar aquela melhorada, para ajudar também aí o seu setor de ataque. Mas o Palmeiras, para mim, é muito favorito. Tá? E às 6h30 também, Bragantino e Remo. É um jogo que o Bragantino é favoritaço. Mas cuidado, tá, galera? O Remo pode aprontar. Tem algumas peças interessantes. As minhas indicações aqui do Bragantino, ele, né, Capixaba, Gustavo Marques, o Santana, Volpe para defesa, Matheus Fernandes, Gabrielzinho, Pita, Lucas Barbosa. São ótimas opções, mas fique de olho, tá? Pesa muito a mão não, hein? Vamos mesclar. Tem outros jogos também aí, tem Palmeiras, tem o Inter, então preste atenção nisso aí. Lá do Remo, destaco o Manga, Talhari, Pico e o zagueirão lá que mesmo perdendo o SG vem pontuando muito bem, o Chamba, beleza? E para fechar aqui, às 7h30, último jogo do domingo e o da rodada, Flamengo Malvadão contra o Bahia. Jogo também muito interessante, Flamengo favorito, Bahia é um grande time, um elenco forte, jogando fora de casa costuma aí tirar os SGs aí da galera. O último jogo até venceu, né, de virada. Tá, mas o Flamengo com o Leonardo Jardim tá certinho, tá crescendo, tá dando liga. Destaques: Pedrão, claro, Samuel Lino
voltou a ter alegria nas pernas. Temos que a gente nunca pode duvidar o Mago Arrascaeta. Lucas Paquetá vem jogando muito bem. Setor defensivo, Varela é uma boa. Os dois Léo, o Ortiz e o Pereira. Tá? Essas são as peças aqui pelo lado do Flamengo. Tá? E pelo Bahia, Everton Ribeiro é sempre um jogador diferente. Jean Lucas, o Cristian Oliveira, Everaldo, tá? Everaldo que no Bahia, sem aquela pressão que ele tinha no Fluminense, vem fazendo seus golzinhos e pode aprontar aí, né? Tá? E o goleiro Léo Vieira, que na minha opinião vai ser muito exigido. Beleza, galera? Essa aí foram a minha breve análise da rodada. E aqui nossa plataforma aqui, como eu disse, né? A Lendas Mitos, nossa plataforma aqui de scout e escalação. É a plataforma que lá no nosso projeto lá do Lendas do Cartola, junto com o professor Marcelo, a gente vem fazendo aqui um grande papel, vem trazendo várias dicas e que com certeza a galera que colou com a gente e tá se dando muito bem, tá? Então aqui, ó, a nossa plataforma aqui trouxe aqui o top 5 por posição e trouxe aqui os goleiros: Lucas Arcanjo, Thiago Volpe e o Léo Vieira. Aí os média básica aqui, o Rocher e o Pedro Rangel. Nas laterais, trouxe aqui, ó, Capixaba, Santana, Cuiabano, Igor Vinícius e o Renezinho. Zagueiros, Alexandre Barbosa, Gabriel Paulista, Gustavo Marques do Bragantino. Olha o Gabriel Xavier aí, do Bahia, e o Arthur Dias. Interessante, né? Não trouxe nenhuma peça do Flamengo e nem do Palmeiras. Olha os meias: Neymar, grande potencial, Danilo, João Arias, botou aqui o Everton Ribeiro do Bahia e trouxe aqui o Arthur Melo do Grêmio. Interessante. Atacante: Tigrinho, Pedrão da Massa. Olha o Lucas Ronier aí, ó. Fica de olho, tá, galera? Andrés Gomes, vem jogando muito bem em casa. E o Lucas Barbosa, do Bragantino. Vale a pena, hein? Uma aposta, hein? Técnicos: trouxe Léo Jardim, do Flamengo, Arthur Jorge, pressionado aqui, Abel Ferreira, olha o Eduardo Domingues aí, do Galo, e o Renatão, do Vasco da Gama. Beleza, galera? Fala comigo agora, galera. Tá gostando aí dos top 5 aí? Lembrando que isso foi a plataforma, tá? Pedir de novo aqui, galera. Se inscreva aí no canal G4 do Cartola, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí com a galera e também vai lá no canal Lendas do Cartola, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe e venha em peso amanhã na nossa live de fechamento lá no canal Lendas do Cartola. Eu, Jefinho e professor Marcelo. Beleza? Então agora vamos voltar agora aqui e escalar o nosso time aqui. Bem, galera, então vamos escalar aqui o nosso time. Então vamos abrir aqui agora o nosso gerador.
manual, né? Escalação manual. Vou botar aqui o patrimônio 142,54. Formação 4-3-3, mas cabe também um 4-4-2, tá? Cabe também um 4-4-2, mas vamos no 4-3-3. Galera, chegou a hora de a gente partir para cima. Ataque, ataque, ataque. Então vou trazer aqui o Vitor Roque e o Pedrão, tá? No meio aqui temos o Arias. Eu vou trazer aqui o Paquetá. E sobrou quantas cartoletas? 75. Então agora vamos embora agora aqui. Temos aqui, eu vou de Carlos Miguel. Nas laterais, bora aqui, vamos ver aqui as melhores. O Vinícius, o Vitinho, Kaique Bruno, Namode, Alex Telles, Varela, o El Xavier, Bruno Melo. Olha o Bruno Melo. Damian Fagner. Cara, eu vou fazer uma apostinha aqui no Fagner e vou no Giai. Porque eu quero meio para frente, eu quero imbatível. Como já dobrei já o Palmeiras, Léo Ortiz, será? Vitor Hugo. Vamos aqui. Favoritaço, Félix Torres do Inter. E vou aqui com Gustavo Marques. Vou com Gustavo Marques do Braga. Favorito também. Então beleza. Treinando aqui, eu vou com Pesolano do Inter, tá? Então sobrou 34. Tranquilo, 34. Vou aqui então com Menino Ney. Eu tenho 14. Não sei, o jogo fora, tal, beleza. Será que realmente ele vai para jogo? Cara, Caio Jorge mudou aqui. Ele tá como até amanhã eu decido, entendeu? Caio Jorge. Escalar aqui nosso banco. Vou aqui com o Rocher. Vou aqui com Rafael Gonzaga, que não tem, é o que sobrou, por causa do Félix Torres. Vou com o Maicon. Aqui eu vou, cara, ó,
Gente, a gente não tem que reclamar de meio campo não, hein? Por isso que eu até falei que um 4-4-2 cabe muito bem. Cara, que a gente tem de meio campo e só jogador interessante. Cara, mas eu vou com o Christian, tá? E aqui na frente, Samuel Lino ou Arthur Cabral. Pelo momento, vou de Samuel Lino. E ele será também o meu reserva de luxo. Salvei. Meu capitão será. Tá voltando. Tá com fome de gol. Joga em casa. Vitor Roque. Beleza, galera? Olha aí o nosso time aí, ó. Olha o nosso time, olha o nosso time. Vamos salvar aqui. Salvei. Tá aqui, ó. Eu tô aqui com duas variações, tá? Tá? Duas variações que eu já tinha feito. Eu já tinha feito aqui. Tá? A primeira variação. Vou começar aqui pelo ataque. Pedro, Vitor Roque, capitão, e o Flaco Lopes. Meio de campo, Lucas Paquetá, John Arias e Christian. Partiu aqui setor defensivo. Cuiabano, Léo Ortiz, Félix Torres e o Giai. Treinando Pesolano e o Carlos Miguel. O time que nós acabamos de escalar. Seguindo também Pesolano, Carlos Miguel, Giai e o Fagner. Aqui Gustavo Marques e o Félix Torres, tá? Uma pequena mudança, entendeu? No meio de campo temos aqui o Lucas Paquetá, que eu posso trocar aqui pelo Arrascaeta, já que no outro time eu tenho ele. John Arias, cara, não tem como ficar de fora. E o menino Ney. Lá na frente é eles, Pedro e o Vitor Roque, e o Caio Jorge, que está em dúvida, tá? Aí eu reforcei aqui o Samuel Lino, que vem jogando muito bem. Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou trocar o Samuel Lino. Ele já tá lá já no outro time. E eu vou botar o Arthur Cabral. Cara, o Arthur Cabral é uma aposta, tá? É minha aposta. Troquei, Arthur Cabral, tá? Christian, Maicon, Rafael Gonzaga e o Rocher, tá? Dito isso, a projeção do time que eu fiz ontem, 95,88, se segurar o SG, e sem SG 65. Lembrando que isso é probabilidade. Claro, se os jogadores performar, pode ser que seja mais do que 95 pontos, tá? Mas se performar, é mitada na certa. O time que escalamos agora, 93 pontos, se segurar o SG.
e 100,63. Custo 139. Timaço e 139 cartoleta. Outro também é um timaço com 140 cartoleta. Beleza, galera? Isso aqui foi a nossa escalação, nossa análise. Então eu peço a vocês, galera, que se inscreva no canal, ajuda aí o canal G4, ajuda aí o canal Lendas do Cartola, entendeu? Para fortalecer e fazer a gente estudar cada vez mais e trazer os melhores times e as melhores dicas para vocês, tá bom? Para aqueles que ficaram comigo aí, não esqueça de ir lá no Lendas do Cartola também, que eu também tô lá, junto com o professor Marcelo. Se inscreva no canal, galera, dá essa moral aqui pra gente, e vamos que vamos, e que essa temporada é só mitada. E aqueles que estão colados com a gente no Lendas do Cartola e pegando dica aqui também no G4, só tem a mitar. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e boa mitada.